Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Dando continuidade então à nossa formação, hoje nós vamos estar falando sobre as Sagradas Escrituras. Então pessoal, nós hoje vamos estar falando sobre as Sagradas Escrituras, que é uma dessas colunas que sustentam a nossa igreja, que sustentam a nossa fé, aquilo que eu falei no iniciozinho do nosso último vídeo. Nós vamos estar, como no último também, tomando vários trechos do catecismo da nossa igreja para fundamentarmos bem isso que nós estamos partilhando. E mais ainda do que isso, eu gosto muito isso sobre as Sagradas Escrituras de forma muito especial. Saímos só daquilo que é muito explicação, porque muitos teólogos, infelizmente, têm feito isso hoje, né? Vamos só para aquilo que é muito teórico, muito explicativo, muito afirmativo, aquilo que já se diz, mas e a experiência com a Palavra de Deus, que é algo que até o Catecismo diz, a Palavra de Deus que é viva, que se fez carne e habitou no meio de nós, que é o próprio Filho de Deus, que é Deus, Jesus Cristo. Então, onde está a nossa experiência com a Palavra de Deus? Então, isso também é muito importante, nós não deixarmos de lado a nossa experiência. Isso é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. A nossa experiência que deve ser viva com as Sagradas Escrituras, independente daquilo que é explicado, né? É claro que ela é profunda, ela tem muitos significados e a gente vai ver um pouco disso no vídeo de hoje, mas a Palavra de Deus é viva, é eficaz, a Palavra de Deus é atualizada. E ela tem muito a dizer para cada um de nós hoje. Então é muito importante que nós não dispensemos esses significados, que nós não deixemos de lado isso. O que a Palavra de Deus tem a me dizer hoje? Que experiência a Palavra de Deus quer me levar até hoje? Isso é muito importante. Então, um primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a transmissão na fé, no Evangelho, a transmissão da tradição apostólica na Palavra de Deus. Isso que nós falamos no último vídeo, né, sobre a tradição apostólica, e essa tradição na Palavra de Deus, né, essa tradição apostólica, ela é passada também de forma escrita, né? Nós aprendemos no último vídeo que ela é passada de forma oral, mas ela também é passada de forma escrita. Como nós vamos tomar muitos trechos do catecismo, às vezes eu não vou falar, mas vai estar escrito aqui, tá bom? O trecho do catecismo que você vai tomar, beleza? Então, algo muito importante também ligado à tradição apostólica é sobre a forma que essa tradição é passada, essa transmissão, que ela é de forma oral, que é muito do que nós vimos no último vídeo, mas ela é passada também de forma escrita, e isso diz respeito ao assunto de hoje, a Sagrada Escritura. Então veja o que está descrito aqui no parágrafo 76 do nosso catecismo. Por escrito, né? Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então só aqui nós já temos trechos muito importantes. Primeiro, inspiração do mesmo Espírito, e segundo, a mensagem da salvação. Então só nesse trechinho a gente já tem aspectos muito importantes. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e é uma mensagem de salvação. E é no que a gente vai mergulhar agora, tá bom? Então vem comigo. Eu tenho a minha colinha aqui, tá bom, gente? Não pensa que eu guardo tudo isso na minha cabeça não, porque é muita coisa. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de conhecer e é isso que a gente quer levar para você também. Então agora você vai pegar comigo lá no parágrafo 105 do Catecismo, que a gente vai ver quem é o autor da Bíblia, né? Talvez você já saiba, mas é bom a gente frisar e é muito importante a gente frisar muito bem sobre isso. Diz assim no parágrafo 105: Deus é o autor das Sagradas Escrituras. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sobre inspiração do Espírito Santo. Então aqui também a gente tem coisas muito importantes. Gente, a palavra de Deus ela é escrita por homens, né? Quando a gente tem lá Livro dos Reis, a gente tem lá o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São João, né? Nós temos livros escritos por homens, mas inspirados por Deus. Deus é o autor de todos os livros sagrados.
e os homens são inspirados pelo Espírito Santo para compor estes livros, para compor esses ensinamentos. Porque são, sim, ensinamentos que tocam a nossa vida, que inspiram a nossa vida, senão a palavra de Deus não seria viva dessa forma. Como que escritos de tanto tempo tocam tanto a nossa vida, né? Fazem tanto efeito assim na nossa vida. A palavra é viva. Como isso seria possível se não fosse pela ação do Espírito Santo? Então isso é muito importante. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Então guarda isso aí no seu coração. Alguns elementos muito importantes também, seguindo nesses parágrafos aí, o 106, o 107 e também o 108, logo em seguida, sobre algo muito importante que a gente vai estar falando. E agora, pegando no parágrafo 107, diz assim: os livros inspirados ensinam a verdade. Deus, sendo verdade, quer também nos transmitir uma verdade completa. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, ou também chamados agiógrafos, então quando você ouvir essa palavra e não pense que é um palavrão, significa os autores sagrados, afirmam, deve ser tido como afirmado pelo próprio Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com toda certeza e fielmente, sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então lembra daquele primeiro termo que eu falei lá atrás? As Sagradas Escrituras guardam para nós também, revelam para nós essa salvação que Deus quis dar ao homem. É verdade o que ela contém, mas existe algo muito maravilhoso para nós cristãos católicos. Nós não somos a religião do livro, né? Nós dizemos até uma frase talvez muito conhecida, você já tem até ouvido, até diante desse parágrafo que nós acabamos de ler. Tudo que está na Bíblia é verdade, é inspirado por Deus, certo? Seja para nos dar um ensinamento, para nos corrigir em algo, para nos elevar a nossa alma até Deus, é verdade. Deus inspirou aquilo, Deus inspirou. Mas nem toda a verdade de Deus está ali. Por que eu digo isso? Preste atenção, o que está aqui no parágrafo 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda. Pronto, tá aqui. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Pronto, tá aqui. É isso daqui, pronto. A nossa religião não é essa palavra apenas, mas é a palavra de Deus que se encarnou e habitou no meio de nós. A nossa religião é essa. Não é de uma palavra muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Então, os ensinamentos de Deus, ensinamentos revelados por Deus através de Jesus Cristo, aquilo que nós chamamos de revelação, e que essa revelação tem o seu ponto mais alto em Cristo, não se limitam apenas nas Sagradas Escrituras. E é aquilo que a gente falou também da Sagrada Tradição. Então, nós não nos limitamos apenas a um livro. É sagrado, contém a verdade, é inspirado por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, mas não está aqui somente toda a nossa verdade. Nós temos os santos, nós temos os doutores, nós temos os santos padres, nós temos uma tradição, nós temos os apóstolos que trazem para nós também muita riqueza. Então isso na nossa igreja também é muito maravilhoso. Dentro desse aspecto da verdade também das Sagradas Escrituras, é muito interessante a gente ver que sim, ela é inspirada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo. E no nosso catecismo tem um trechinho que diz que o Concílio Vaticano II ele indica 3 caminhos, né, para que como nós devemos ler as Sagradas Escrituras, né? Porque sendo ela inspirada pelo Espírito Santo, nós também precisamos do Espírito Santo para nós a lermos bem, para nós compreendermos bem as Sagradas Escrituras. Porque não adianta, gente, a gente querer ler a Bíblia achando que a gente tem que levar tudo ao famoso pé da letra, né? Olho por olho, dente por dente, isso que a gente tem que fazer hoje. É preciso, a igreja mesmo nos ensina
a compreender a tradição da época, compreender a cultura judaica. É preciso compreender a história do povo que está descrito na Bíblia. Então, mergulhar nesses termos, não termos preguiça de compreendermos isso, aquilo que eu falei no iniciozinho do vídeo, sobre a espiritualidade, a mística da Bíblia, não pararmos apenas na letra, mas na experiência. Tem um trecho que me vem até mesmo agora que diz: a lei pela lei é morta, né? Então a letra pela letra, né, só aquilo que está escrito, talvez não surtirá efeito em nós, mas mergulhemos. A palavra de Deus em si é viva, mas que palavra é essa que nós acabamos até mesmo de falar? A palavra de Deus não é essa palavra muda, que apenas está escrita, mas é uma palavra viva que se encarnou. É Cristo. E o que Cristo quer nos dizer através dessa palavra? Então, o próprio Concílio Vaticano II vem nos dizer que é preciso esses 3 pontos. Então, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Esse complemento, isso que a gente vai falar também daqui a pouquinho, né? O Antigo e o Novo Testamento, essa unidade que existe entre os dois, e não pegar ali, talvez, um versículo isolado e é isso daqui, o que o contexto daquele capítulo ali está querendo me dizer, então deixa eu mergulhar em tudo aquilo dali, isso é muito importante. Um outro ponto, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, aquilo que nós falamos no vídeo anterior, o que a tradição conduziu, o que a tradição ensinou. Então, olhemos para a nossa igreja, como a igreja compreende, entende, ensina a Sagrada Escritura. Não tiremos de trás a nossa própria orelha, aquilo que a gente quer interpretar, aquilo que a gente quer ver. A gente acaba aqui usurpando a palavra de Deus, dando um significado vazio, e aquilo não nos toca, aquilo não nos edifica. Então, o próprio concílio, a própria igreja nos ensina. E um outro ponto é estar atento à analogia da fé. E aqui a analogia da fé nós entendemos como a coesão das verdades, né? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, as verdades da fé entre si e o projeto total da revelação. Aquilo que a própria teologia fundamental nos ensina, a revelação divina, né? A fé, o que esse texto, o que a Sagrada Escritura me inspira nesse sentido. Então isso também é profundamente importante para nós. Então não adianta nós querermos entrar de qualquer jeito para o nosso contato com a Sagrada Escritura. Ela é rica demais, né? É uma palavra viva, ela é profunda, ela é santa. Eu lembro de uma experiência que nós estávamos tendo aqui na comunidade, um momento muito forte de oração, e o nosso fundador ele falava assim, que da mesma forma que a palavra de Deus, né, se fez carne e habitou entre nós, depois esse verbo vivo, né, Cristo, se fez palavra também para se manter no meio de nós. São as palavras do próprio Cristo que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Então não é qualquer coisa, tem ensinamentos fortíssimos. O próprio Deus quis se revelar através de palavras. Então são ensinamentos de Deus, sendo Deus o autor das Sagradas Escrituras, é Deus nos conduzindo, é Deus nos ensinando. Então isso também tem um significado muito forte. E o último ponto que eu quero estar falando é sobre o cânon da igreja, que diz respeito também a um longo trabalho da tradição da igreja, o magistério da igreja, a compreensão, o discernimento dos livros que entrariam no cânon, que diz respeito ao quê? Aos livros que fazem parte da Bíblia, né, hoje, que se dividem no caso do Antigo, no Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é composto por 46 livros, o Novo por 27 livros. Então, este conjunto de livros que compõem o cânon da nossa Bíblia. Nós sabemos, por exemplo, que existem diferentes traduções, né, da Bíblia. Por exemplo, quando a gente ouve falar na Septuaginta ou a tradução dos 70, a Vulgata, né, o Vulgata. Isso tudo vai enriquecendo o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras, vai favorecendo o nosso contato com a Palavra Viva de Deus. E dentro disso também eu acho interessante eu falar com vocês que existem os livros canônicos e os livros apócrifos. Então os livros canônicos são exatamente esses, que a tradição, que
o magistério da igreja compreendeu como verdadeiros inspirados por Deus. Os livros que contêm uma verdade de fé mais completa sobre a revelação, sobre a linhagem davídica, sobre aqueles livros que trazem uma verdade que vão ser concluídas, né, diante daquilo que Deus queria trazer para a humanidade. Então esses livros foram colocados como formando o cânon da Bíblia, é o livro, e são os livros que compõem hoje a nossa Bíblia. E os livros apócrifos foram os livros considerados não inspirados em sua totalidade por Deus. São livros que a igreja conserva, guarda, né, em sua grande maioria, e que são muitas vezes usados para estudos, enfim, para em diversas formas, né, mas não são colocados, não são contidos na nossa Bíblia, certo? Me recordo aqui agora só de mais uma coisinha que eu acho interessante a gente falar também, que é exatamente sobre a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Acho que cabe aqui ainda dentro desse aspecto do cânon das Sagradas Escrituras, porque o Antigo Testamento ele encontra o seu pleno cumprimento no Novo Testamento. A revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação, né, da sua palavra, do verbo, tem essa profunda ligação, o Antigo e o Novo Testamento, a própria prefiguração de diversos personagens, a linha davídica. Então tudo isso, o Antigo Testamento tem o seu cumprimento máximo no Novo Testamento. O Novo Testamento que encontra no Antigo diversas profecias feitas que no Novo Testamento ali também são cumpridas. E se fala, por exemplo, no Evangelho, para se cumprir assim a profecia de fulano. Então isso é muito profundo, isso é muito interessante também. Então se completa, se liga a essa conjuntura perfeita. Então isso é muito maravilhoso ver também esse trabalho, né, da nossa igreja, ver esse trabalho do nosso magistério, que vai formando para nós este livro sagrado, que nos levará a experiências tão profundas, que nos conduzirá a um conhecimento também maior de Cristo. Então se alimente, meu irmão, se alimente profundamente da Sagrada Escritura, conheça, mergulhe e peça sem cessar a ajuda do Espírito Santo, este que inspirou os santos homens a escreverem, a compor estes livros que sustentaram comunidades, que orientaram comunidades, como por exemplo as cartas de São Paulo. Peça para que ele também inspire você, te sustente também para que você seja fiel à vontade de Deus até o fim. Deus abençoe muito você e na próxima semana a gente vai estar falando sobre o último pilar, sobre este último tripé, que é o Sagrado Magistério. Um beijo grande no seu coração e até mais!